Oiê! Bem-vindas a mais um passo a passo aqui do canal. Meu nome é Cláudia Miranda e eu sou da Retalhos Encantados. Hoje eu vou ensinar vocês a fazerem 3 peças diferentes com as mesmas medidas. Então eu tenho aqui 3 joguinhos, tá? De 22 por 22, tá? O tecido principal eu estruturei com manta e o tecido de forro, tá? Eu fiz 3 joguinhos. Então, eu vou ensinar vocês a fazerem 3 peças diferentes com as mesmas medidas. Para a primeira peça, eu vou usar o joguinho de 22 por 22, um corte de 22 por 15 de plástico cristal e um corte de 22 por 22 de plástico cristal. E também vou usar viés. A primeira coisa que nós vamos fazer é pegar o tecido principal, pegar o tecido de forro e fazer uma costura de segurança pregando o forro no meu tecido principal. Com essa parte pronta, eu vou pegar o meu corte de plástico de 15 por 22 e vou aplicar viés na largura de 22. Para pregar o viés no meu plástico, eu vou posicionar o meu viés na minha largura de 22 do meu plástico, bem certinho, e vou fazer uma costura com um pezinho de máquina. O meu viés ainda está fechado, certo? Com essa costurinha pronta, eu vou vir aqui do outro lado, vou pegar o meu viés e vou dobrar bem aonde eu fiz a costura, certo? E vou dobrar de novo. Aqui eu quero meu viés bem fininho, tá? Para ficar uma peça bem delicada. Se você achar que ficou com dificuldade para fazer essa dobra, você recorta um pouquinho do seu plástico, certo? Fez isso, encaixou bem bonitinho o seu viés, vá à sua máquina e faz um pesponto em cima do viés. Costurinha pronta, meu viés já foi pregado aqui no plástico. Eu vou pegar o meu corte de 22 por 22 com manta aplicada, com forro, tudo certinho. Vou pegar o meu corte de plástico de 22 por 22, vou posicionar bem certinho em cima do meu corte. Vou pegar o meu outro corte de 15 por 22 e vou posicionar o lado que não tem o viés aqui embaixo, bem certinho. Vou pegar meus prendedores e vou prender com prendedores bem aqui em ciminha do meu viés. Certo? Agora, eu vou na minha máquina e vou fazer uma costura pregando tudo aqui, plástico com o meu tecido, com manta, tudo bonitinho. Uma costura na volta toda. Com tudo bem presinho, eu vou virar para o lado do tecido principal, vou pegar a minha régua, lado arredondado de raio de 2,5 e vou fazer os cantos arredondados. Agora, eu vou à minha máquina e vou fazer uma costura em cima da linha arredondada, certo? Eu prefiro fazer dessa forma do que recortar e depois costurar. Já costurei e recortei bem na beiradinha, tá? Então, ele ficou dessa forma. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou encontrar o centro dessa peça, dobrando no comprimento e vou dar pique para encontrar o centro da minha peça. Vou pegar a minha régua, minha caneta e vou encontrar pique com pique, fazendo uma linha reta. Certo? Agora, eu vou lá na minha máquina e vou fazer uma costura de pesponto aqui. Eu faço sempre pelo lado do tecido, para eu não precisar trocar de pezinho, não ter muito trabalho na produção. Então, eu venho aqui do lado do tecido e faço uma costura
de fora a fora aqui de pesponto, que vai automaticamente fazer uma divisória aqui no nosso bolsinho. Costurinha pronta. O que eu vou fazer? Eu vou pegar o meu viés, eu vou abrir aqui um lado e vou dobrar uma pontinha, certo? Vou vir aqui deste lado e vou posicionar o meu viés. Vou posicionar ele e fazer uma costura em cima desse vinco do viés. Faço uma costura em toda a volta, bem devagarinho, tá? Abrindo e fazendo a costura. Vou fazer isso em toda a volta aqui da minha peça, certo? Abrindo e costurando, até finalizar aqui, passando por cima daquela viradinha que eu já tinha posicionado. Prontinho, já preguei o meu viés, ficou dessa forma. Agora, o que eu vou fazer aqui nesses cantos arredondados? Eu vou pegar minha tesoura de picote e vou dar uma entradinha aqui, ó, só para facilitar na hora que eu virar o meu viés, tá? Se você não tiver tesoura de picote, você dá uma entrada aí com a sua tesoura normal, só para tirar o excesso de tecido e não correr o risco de ficar uma falhazinha na hora que você for pespontar o seu viés, tá? Cuidado para não cortar a linha, viu, gente? Agora, eu vou virar o meu viés pro lado de fora da minha peça. Agora, você vai abrir aqui, ó, essa pontinha que a gente tinha dobrado, dobrar aqui por cima e encontrar o fim do viés dobrado com a costura que nós usamos para pregar o viés, tá? Então, você vem e vai encontrando o viés com a costura bem certinho e pondo prendedores. Prendeu com o prendedor? Vai à sua máquina e começa aqui da emenda do seu viés, aqui da emenda do seu viés, faz um pesponto pregando o seu viés em toda a peça. Faz uma costura bem devagarinho para não ter perigo de ficar defeitinho no seu viés. Prontinho, já preguei o meu viés, ó, é bem facilzinho de fazer. Agora, nós vamos colocar botõezinhos, tá? Então, eu vou fechar aqui a minha peça. Vou vir com a minha régua aqui, do viés pro centro da peça, eu vou marcar 2 centímetros. Da ponta do viés pro centro, 2 centímetros. Eu vou fazer assim, ó. E daqui, de um lado, eu vou marcar 3 centímetros. Eu vou formar um X. Do outro lado, 3 centímetros, formando outro X. Certo? Então, aqui eu tenho um X aqui e um X aqui. Eu vou pegar o meu furador e vou, com a peça dobrada, fazer um furo, tá? Vazando do outro lado. E agora, eu vou pregar um botãozinho de plástico de pressão, certo? Prontinho, peça pronta, botão pregado. Olha que legal e fácil de fazer essa peça. Agora, você tem um porta pasta de dente, escova. Olha que bacana, gente. Bem fácil de fazer e uma peça bem útil para você ter aí no seu ateliê, para você carregar na sua bolsa, para você presentear, uma peça bem bacana, certo? Agora, vamos para a nossa próxima peça. A nossa segunda peça é bem simples, tá? Eu tenho aqui o tecido principal, 22 por 22, com manta aplicada. Vou posicionar com o direito para cima e vou posicionar o meu forro com direito, encontrando com o direito da parte principal, certo?
Agora, eu vou fazer uma marcaçãozinha aqui no centro da parte de baixo de 4 dedos. Pra gente poder desvirar a nossa peça. E aqui do lado esquerdo, eu vou marcar uma ponta só arredondada no raio de 7,5. Se você não tiver a régua de cantos arredondados, você pega qualquer coisa que você tenha aí que seja arredondado, tá? Não precisa ser nessa mesma medida, certo? Agora, você vai lá na sua máquina e vai fazer uma costura, começando daqui de baixo com retrocesso, fazendo todo o contorno da nossa peça, inclusive aqui a parte arredondada, desce, 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 desce e encerra aqui com retrocesso. Prontinho, já fizemos as costuras, certo? Agora eu vou cortar as pontinhas, tá? Pra não ficar acúmulo de tecido. E vou refilar essa parte arredondada. Aqui eu vou usar minha tesoura de picote, mas você pode fazer pix, tá? Aqui, na parte onde nós deixamos essa abertura, você dobra só o tecido de forro e dá uma vincadinha, tá? Pra marcar depois que a gente virar pro direito, tá? Já fica certinho pra gente poder fazer o acabamento. Agora, eu vou virar para o direito. Com a minha peça virada para o direito, eu acerto aqui onde tá a minha abertura, bem certinho. Aqui, eu vou passar uma colinha pano, tá? Só pra fazer o acabamento. Depois eu vou finalizar com uma costura. Só um pouquinho. Encontro aqui o meu forrinho bem certinho. Agora, eu vou ao ferro e vou passar essa peça. Com a minha peça bem passadinha, eu vou marcar o centro, ó. Eu vou dobrar no comprimento, tá? Dobrei no comprimento. Venho aqui e marco o centro. Deste lado. E deste lado. Com a minha marcação do centro, o que eu vou fazer? Eu vou pegar, vou lá na minha máquina e vou fazer uma costura de pesponto. Daqui, venho e encerro aqui, com o retrocesso curto, certo? Pronto, tô aqui com a minha peça pespontada. Agora, eu vou dobrar ela dessa forma, com o tecido estampado pra fora, tá? Vou dobrar o meio, assim, certo? E vou fazer uma costura de pesponto, que vai fechar a lateral e a parte de baixo da minha peça, tá? Você começa em cima da onde você finalizou a outra, com retrocesso curto, vem, 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 vem. Chega aqui embaixo, vira e encerra aqui com retrocesso curto. Pronto, já pespontei e a nossa peça ficou dessa forma. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o meu agulhão, certo? Vou posicionar aqui, ó, tá vendo? Na direção dessa pontinha, eu venho até aqui, dou uma diferença de um dedo aqui, ó, e furo, tá? Já furo os dois tecidos, certo? Os dois lados. Agora, eu vou pregar um botãozinho de plástico aqui de pressão, certo? Botãozinho pregado, ó, que fofura. Agora, você tem um porta-óculos para ter aí no seu ateliê. Gostou? Vamos agora para a próxima peça. Bom, para a nossa próxima peça, você vai precisar de um tecido principal
com manta aplicada, um tecido de forro, todos na medida de 22 por 22, um zíper, tá? Aqui eu peguei um zíper de 22, 23, de uns 24 centímetros, tá? E um cursor. Vamos começar? Você vai posicionar o gordinho do seu zíper pro direito do seu tecido, aqui na lateral, certo? Gordinho do seu zíper no direito do tecido, essa parte que não tem nada do zíper, você posiciona na lateral bem certinho. Aí, você vai na sua máquina e vai fazer uma costura de segurança pregando o seu zíper aqui nas laterais. Com o seu zíper pregado aqui nas laterais, você vai pegar seu forro, vai posicionar em cima do direito da peça, certo? E agora, com um pezinho de zíper, você vai fazer uma costura pregando seu zíper definitivamente aqui. Pronto, já preguei meu zíper aqui, agora eu vou virar para o direito. Vou acertar bem certinho, tá? Vou passar, deixar bem certinho aqui e vou à minha máquina e vou fazer um pesponto aqui nesse lado do zíper e outro pesponto aqui nesse lado do zíper. Pronto, já pespontei o zíper, ó, dos dois lados. Agora, eu vou alinhar aqui o meu zíper, tá? Deixar ele bem certinho. E vou colocar o meu cursor. Coloquei o meu cursor, eu tiro ele aqui da peça agora, certo? Agora, eu vou colocar novamente. E posicionar ele no meio da minha peça. Agora, eu vou virar pro avesso, tá? A peça é fininha, dá um pouco de trabalho, mas vale a pena. Certo? Agora, eu vou encontrar aqui o zíper, bem certinho aqui, ó. Nas laterais, e vou dar um piquezinho aqui na parte com manta. Encontra o zíper de novo, dá um pique aqui na parte com forro. Isso é para marcar o centro da nossa peça, ó. Encontra o zíper aqui no centro, dá um pique na parte com manta. Encontra o zíper aqui no centro e dá um pique na parte do forro, tá? A gente já sabe onde é o centro da nossa peça. Agora, eu vou encontrar pique com o meio do meu zíper, tá? Com a parte gordinha do meu zíper. E pique aqui com a parte de trás do meu zíper. Vou pôr um alfinete aqui pra segurar desse lado e desse lado. Do outro lado, a mesma coisa, pique com parte gordinha do zíper e pique do forro com a parte de trás do zíper. Boto um alfinete para segurar, certo? Agora, eu vou lá na minha máquina e vou, um dos lados apenas, eu vou fazer uma costura com um pezinho de máquina fechando aqui, tá? Retrocesso no começo e no fim. Fechei esse lado, ok. No outro lado que sobrou, o que que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, ó, vou levantar o meu forrinho, vou colocar o meu alfinete só pegando o lado do forro que tá o zíper, tá? Certo? E eu vou deixar essa parte do meu forro solta, tá? O que que você vai fazer? Você vai dar uma ajeitadinha aqui no seu forro, vai lá na sua máquina e vai fazer uma costura com retrocesso aqui no começo, vem,
e finaliza com retrocesso, costurando só este lado do forro, tá? Ó, lado de baixo aqui do forro e essa parte com manta. Essa parte vai ficar solta. Pronto, já fechei um lado, o outro lado deixei essa parte soltinha aqui. Agora eu vou cortar esse excesso do zíper, tá? Pra não me atrapalhar. Aí você corta os cantinhos que tem manta, tá? Ó, pra não ficar acúmulo de tecido na hora que a gente desvirar. Agora, o que que você vai fazer? Você vai fechar um dedo só aqui, pegando o forro, tá? Outro dedo aqui, tá? Pegando o forro. Então, você vai lá na sua máquina e vai fazer uma costura com um pezinho de máquina, retrocesso no começo e no fim. Daqui até aqui, daqui até aqui. Bom, com a sua costurinha pronta, ó, você ficou com um espaço um pouco menor aqui. Agora, você vai virar para o lado do forro. Aí, essa parte que ficou aberta, você vai trazer pra cima aqui, tá? Fazendo o acabamento. Tá? Dessa forma. E vai fechar com um pontinho à mão, tá? A hora que você finalizar a sua costura, você pega a sua agulhinha e passa aqui por dentro do forrinho, assim, e corta, tá? Que daí o final da sua costura fica escondidinho. Ó, pontinho básico, tá, gente? Aí, você vai virar para o direito, acertar bem os seus cantinhos. Certo? Dá uma passadinha no ferro. Aí, você tem aqui um estojinho, tá? Pode ser um estojinho para você colocar lápis, pode ser um estojinho para você colocar uns materiais de bordado, de costura, cabe bastante coisa, tá? Ou cabe também até um remedinho para carregar na bolsa. É uma pecinha bem útil, bem versátil e vocês podem usar de diversas formas, tá? Vale também colocar uns detalhezinhos, uns botãozinhos, sabe? Um botãozinho para ficar diferente, fazer uma graça no seu estojinho, tá? Então, nossa aula de hoje ficou dessa forma. Um estojinho super funcional, um porta pasta de dente, escova de dente, você pode usar para a finalidade que você quiser, e um porta óculos, que é uma peça super útil também. Então, nosso passo a passo de hoje ficou dessa forma: estojo, kit higiene e um porta-óculos. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Comenta aqui embaixo se você achou alguma dessas peças úteis e se você já conhecia essas peças. Um beijo a todas e até o próximo vídeo.